Oi, minha gente, tudo bom? Como é que tá vocês? Então, estreando agora o canal Ser Mormon Brasil, sejam muito bem-vindos, vocês que estão assistindo a estreia do canal. Já peço para vocês deixarem o like aí, ativar o sininho, tá bom? Porque a gente sempre vai estar gravando vídeo aqui para falar um pouquinho da nossa religião para vocês. E aproveitar também para indicar esse canal para outras pessoas que têm dúvidas. Bom, já falando nisso, meu nome é Natália Burlachini. Eu vou falar um pouquinho sobre mais ou menos o objetivo desse canal, tá bom? Em primeiro lugar, o nome do canal é Ser Mormon Brasil, mas eu já vou logo avisando, tá? Mormon não existe. Mormon é um apelido dado na igreja, lá nos Estados Unidos, que a igreja ela tem fundação lá nos Estados Unidos, tá? E eu vou explicar depois para vocês por que se chama Mormon. Mas o nome correto é Membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Exatamente isso. Se você conhece alguém que fica chamando alguém de Mormon, tá errado. O nome é Membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o nome da igreja não é Igreja Mormon, é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tá bom? Eu já tô tirando essa dúvida para vocês. Isso mesmo. A intenção aqui é primeiro começar com 5 temas legais, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a restauração, tá bom? Vai explicar para vocês à luz das escrituras da restauração da igreja, tá? E a gente vai falar também sobre mais 4 outros temas, tá bom? Então sempre vão deixando, não hoje, mas sempre vão deixando aí nos comentários as sugestões do que vocês queriam falar, tá bom? Porque a ideia principal é falar sobre esses 5 principais temas, tá? Você trata na igreja. Então vamos lá, né? Já que é para tirar dúvidas, em que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acreditam? Não é mormon, lembre-se. Então, nós cremos no nosso Pai Celestial, que Ele foi criador de todas as coisas, que Ele é Deus, o mesmo Deus que você conhece, o mesmo Deus amoroso, que é amor que está na Bíblia, tá bom? Também nós cremos em seu Filho Jesus Cristo, que não há outro nome senão Jesus Cristo, né? Aqui na Terra que pode nos salvar. E nós também cremos no Espírito Santo, claro. Então, se alguém lhe diz por aí que algum membro da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias tem um Deus, né? Tem um Deus mormon, tem um Deus chamado mormon, tem um Jesus Cristo chamado mormon e tem suas próprias teorias, isso não é verdade. E eu já estou falando aqui, tá bom? Você já deve ter ouvido falar no livro de Mormon. O livro de Mormon é a Bíblia para vocês? Não, gente. Cada um no seu quadrado. Então, nós temos aqui, ó, a nossa Bíblia, que é a mesma que você deve ter em casa, eu acredito. Essa aqui é a versão João Ferreira de Almeida, tá bom? E nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, desde quando ela for corrigida corretamente, tá bom? A gente sabe do Concílio de Constantinopla, onde alguns livros foram colocados, adicionados pela Igreja de Roma, e a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas ainda assim nós acreditamos que a Bíblia é sim a palavra de Deus. E o livro de Mormon? O livro de Mormon para nós também é a palavra de Deus. Olha, o meu tá... Tudo meu aqui vocês vão ver que tá encapadinho e tal, aqui, ó. Tudo personalizado mesmo, mas eu mostrei pra capa pra vocês. Aqui foi o meu primeiro livro de Mormon que eu ganhei quando eu fui ensinada pelos missionários que me ensinaram. Eles me deram essa capinha bem bonitinha, até hoje eu tenho. Aqui a foto dele, gente. Tá engraçado, né? Mas enfim, olha aqui. Ainda bem que meu dedo tá bem no rosto. Bom, olha aqui, ó. O livro de Mormon, ele também para nós a palavra de Deus. E eu explico para vocês, à luz da Bíblia, por que o livro de Mormon também é a palavra de Deus. Porque o livro de Mormon ele foi predito, isso mesmo, lá na sua Bíblia. Olha aí, Ezequiel, capítulo 37, versículo 15 a 21, fala assim, ó. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros.
E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Ou seja, peguem as duas escrituras, né? E também ajunta para se tornar um só, e quando se falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura, não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomei os filhos de Israel dentre os gentios, que somos nós os gentios, e os congregarei de todas as partes e o levarei à sua terra. Então, o que o Senhor está querendo dizer com isso, né? A vara de Efraim, no caso, é o livro de Mórmon. O livro de Mórmon, ele conta a história, né, de quando o Salvador ele esteve aqui na terra e pregou também, falou do Evangelho para os antigos habitantes aqui da terra. Então, Jesus Cristo ele fez a mesma coisa que ele fez no Oriente, ele fez aqui no Ocidente. Por que seria diferente? Conforme Ezequiel. E ele mesmo fala no livro de João, capítulo 10, versículo 16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, isso tá fechando, né? Que realmente o livro de Mórmon ele é a palavra de Deus, assim como a Bíblia também é a palavra de Deus. Então nós cremos nos dois, beleza? Então vamos para a próxima. Então o Evangelho de Jesus Cristo, ele deixa bem claro que as famílias elas podem ser eternas, que as famílias elas devem continuar unidas, que faz bem para você, para todo mundo estudar o Evangelho, tá bom? E para nos trazer, o Senhor ele sempre chamou profetas, como Isaías, como Daniel, como Noé, e daí começa, né? Ele envia o nosso Senhor Jesus Cristo aqui para a terra, e ele começa o seu ministério até os 33 anos, quando ele é crucificado e realiza a expiação dos nossos pecados. Mas antes disso, ele restaura o evangelho aqui, ele chama os 12 apóstolos, ele confere o sacerdócio de Melquisedeque, que é a autoridade de realizar ordenanças como o batismo das pessoas. Então, tudo isso o Senhor ele faz. E depois ele também, junto a isso, ele estabelece, né, a igreja dele aqui na terra. Ele tem uma multidão, né, que o segue, como nós vemos em todos os relatos do Novo Testamento. E depois ele é crucificado. E os apóstolos eles são todos perseguidos e depois mortos. E a gente sabe que aí começa um período muito delicado, né, um período em que os cristãos antigos eles foram muito perseguidos, eles eram mortos, como sabemos. Roma ela acendia tochas com os cristãos, porque os cristãos eles eram seguidores de Jesus Cristo, e eles eram também escravos, era mão de obra barata, era mão de obra de graça, né? Então tinham muitos, e a igreja, para poder tentar balancear, né, para que não houvesse tantas rebeliões e também tantas mortes, como a gente sabe que eles eram jogados até mesmo no Coliseu. O que é que a igreja faz? O que é que Roma, na verdade, faz, né? Monta uma igreja, onde eles fazem um sincretismo religioso, onde ele pega parte da igreja, dos costumes lá romanos, e mistura junto com alguns princípios de Jesus Cristo. Dessa forma, a igreja ela acaba se perdendo, a igreja verdadeira ela desaparece, e aí ocorre o período que o profeta Amós ele chama de a grande apostasia. Está lá em Amós 13,
que ele fala, né, sobre o afastamento da verdade, que haveria uma grande treva na terra. Então, dessa forma, os profetas, eles também previram isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Então, isso já é previsto pelos profetas, né? Essa grande apostasia, os cristãos sendo mortos. Dessa forma, parou-se de pregar o evangelho aqui na terra, parou-se de ter profetas, parou-se de ter a igreja, não teve mais os 12 apóstolos, não foi mais chamado ninguém. Então os homens, eles se perguntavam, né, homens e mulheres, obviamente, se perguntavam, né, o que acontecerá com a nossa alma, né? Tanta gente falando de Deus, de religião, de tanta coisa, e isso foi se estendendo ao longo dos séculos, porque foi o período de trevas, como nós já conhecemos. E o Senhor, ele tem um tempo para tudo. Ele não fará nada que os seus profetas, os seus servos, eles não saibam, como Amós fala. E ele sempre vai chamar profetas. E tinha um menino chamado Joseph Smith, ele era filho de Lucy e de Joseph Smith Sr. Eles moravam lá nos Estados Unidos. E esse menino, ele era muito dado a procurar, né? Enquanto criança, ele se perguntava muito o que ia acontecer com a alma dele, já que tinha tantas religiões, né? Ele ia em uma, ia em outra, e ele dizia que não entendia o que estava acontecendo, já que lá em Efésios, capítulo 4, versículo 5, diz que há um só Deus, uma só fé, né? E um só batismo. Então, ele, com aquela confusão toda, o menino foi lá, leu a Bíblia, no livro de Tiago 1,5, que fala que aquele que tiver falta de sabedoria, peça ao Senhor que ele dará. E o menino fez isso, né? Joseph Smith fez isso. Ele foi até um bosque e fez uma oração sincera, assim como outros justos já tinham feito. Obviamente, você deve estar me perguntando se outras pessoas não já fizeram isso, mas a gente sabe que tudo é no tempo do Senhor. Ele fez essa oração, né? E de repente, gente, o Joseph, ele teve uma visão que eu vou até ler aqui para não errar palavra nenhuma, tá? Para vocês, do que esse menino viu diante da fé que ele tinha. Ele, na primavera de 1820, estava lá no bosque, e ele disse assim, ó: vi um pilar de luz acima da minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi 2 personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é meu filho, o amado. Ouve-o. Então, gente, depois que ele teve essa visão, ele também perguntou para o Senhor se ele deveria, né, se filiar a alguma daquelas seitas que existiam lá no local, já que ele tinha tanta curiosidade assim, né? E aí o Senhor respondeu para ele que ele não deveria se filiar a nenhuma das igrejas, porque estavam todas erradas e todos os seus credos eram uma abominação. E eles se aproximam de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Então, o que o Senhor está dizendo com isso, né? Que todo aquele falatório, toda aquela confusão de doutrinas que estavam acontecendo ali, eram, na verdade, doutrinas de homens que estavam sendo ensinadas, né, como doutrina do próprio Senhor. Então, não era para ele se filiar a nenhuma religião naquele momento. Por quê? Mais para frente, o Joseph, ele vai com o passar dos anos, né, ele é chamado profeta, ele recebe, então, o livro de Mórmon, né, e agora eu já conto a história do livro de Mórmon para vocês, como é que é isso. O anjo Moroni aparece para o Joseph e fala que existiam algumas placas que ele deveria traduzir. Essas placas de metais que estavam enterradas no Monte Cumorah foram, na verdade, placas que foram compiladas por Mórmon,
Por isso o nome Livro de Mórmon. Esse profeta Mórmon, que vivia aqui nas Américas, ele compilou todas essas placas, né? E Moroni, ele as enterrou e deixou lá enterradas, guardadinhas, para no tempo correto, que o Senhor chamaria um profeta, traduzir esses escritos que seriam o Livro de Mórmon. Então, Joseph Smith foi essa pessoa, ele foi até lá, cavou junto com a indicação, né, do anjo e acabou trazendo as placas, e ele começou a traduzir. Ele recebeu também o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque, que são dois sacerdócios que permite que se façam ordenanças, como batismo, como imposição de mãos, como o dom do Espírito Santo, entre outras coisas, né? E ele pôde também receber revelação, né? Não só de poder traduzir o Livro de Mórmon, ele contava com algumas pessoas, como Oliver Cowdery, que foi uma das 3 pessoas que o Senhor chamou, que ele chamou para ver junto com Joseph Smith, que as placas eram verdadeiras, e a partir desse momento a Igreja de Jesus Cristo ela passou a ser restaurada aqui na Terra, porque a gente tinha um profeta que era Joseph Smith. Joseph Smith ele chamou 12 apóstolos, assim como Jesus Cristo fez. Aí também tinha a autoridade, tanto do sacerdócio arônico como do sacerdócio de Melquisedeque, que permitia fazer as ordenanças aqui na Terra, como batismos e etc. Tá bom? Então, essa é mais ou menos o apanhado da história da restauração. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo e que tenha tirado algumas das dúvidas de vocês. Eu pretendo fazer mais uns 4 temas aí, que podem vir a interessar. Se você é membro, você pode deixar o seu like ou dislike, deixar aí no comentário alguma sugestão, tá bom? Se você não é membro, você pode também comentar ou deixar seu like, dislike, também dar uma sugestão, né? E lembrando, membros, por favor, se vocês acharem esse vídeo legal, indiquem para outras pessoas, né, que não sejam da igreja, para que elas possam conhecer, né, um pouco sobre a nossa religião, tá bom? Então, a gente se vê. Eu vou trazer mais outros temas nos próximos vídeos. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever, porque toda semana tem vídeo aqui no Ser Mórmon Brasil. Então é isso, eu tô lá sempre no Instagram, que é Ser Mórmon Brasil também. E a gente se vê. Beijo, até semana que vem.